se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda do cavalo branco da Quinta. Na região da Quinta da Boa Vista, em meio aos jardins que um dia abrigaram nobres, há histórias que não constam nos livros de história. Quando a noite cobre o parque, alguns juram ouvir o som de cascos ecoando nas alamedas desertas, como se um cavalo solitário cavalgasse sem cavaleiro. Esse cavalo, dizem, não é comum. É branco como a lua, com olhos que brilham em vermelho intenso, como brasas prestes a consumir o mundo. Sua presença é acompanhada por um frio cortante, capaz de congelar a coragem de qualquer um que o encontre no caminho. A lenda conta que o animal pertencia a um soldado imperial, morto de forma violenta naquelas terras, quando traições e vinganças corriam pelas veias da corte. O cavalo teria sido envenenado junto com o dono, condenado a vagar para sempre, carregando o peso da morte injusta. Muitos evitam caminhar sozinhos após o anoitecer na quinta, principalmente nas áreas mais sombrias, onde a vegetação encobre a visão da lua. Moradores antigos alertam que o cavalo não é apenas um fantasma, mas um presságio de tragédia. Há relatos de pessoas que o avistaram e, dias depois, sofreram acidentes ou perderam alguém próximo. Para alguns, não há dúvida, ver o cavalo branco é receber uma sentença do destino. Apesar do medo, jovens curiosos e caçadores de lendas insistem em desafiá-lo, levando lanternas e câmeras na esperança de capturar sua imagem. Quase todos voltam em silêncio, recusando-se a comentar o que viram. Dizem que os mais ousados ouviram relinchos ensurdecedores, seguidos de uma sombra branca surgindo veloz entre as árvores, antes de sumir no nada. O cavalo branco da Quinta não é apenas um mito, é uma presença, e sua fúria parece crescer com cada geração que ousa duvidar de sua existência. Certa noite de lua minguante, um grupo de estudantes decidiu acampar próximo ao parque, motivados por desafios entre amigos. A ideia era passar a madrugada em busca da criatura. Entre risadas nervosas, eles entraram pelo portão enferrujado e caminharam até um dos lagos. As águas refletiam a fraca luz do céu, criando a ilusão de olhos vigilantes sob a superfície. De repente, um som metálico ecoou, cascos batendo contra a pedra. Um dos jovens, rindo, disse que deviam ser apenas cavalos de algum carroceiro perdido, mas os outros sabiam que àquela hora ninguém mais circulava por ali. A tensão aumentou quando sentiram o ar esfriar subitamente, como se tivessem entrado numa cripta invisível. O silêncio dos pássaros, o vento parado, tudo parecia anunciar algo terrível. Então, ao longe, surgiu a figura, um cavalo branco, imponente, caminhando lentamente em direção a eles. Seus olhos vermelhos eram impossíveis de ignorar, como facas atravessando a noite. Um dos jovens tentou filmar, mas a câmera travou e caiu no chão, inutilizada. Outro começou a rezar baixinho, implorando para que a criatura desaparecesse. O cavalo avançava, relinchando com um som que parecia mais um grito humano de dor. As patas batiam contra o solo com violência, e faíscas surgiam como se o chão estivesse sendo queimado. Em pânico, os estudantes correram. Mas o som dos cascos os perseguiu até a saída, como se o cavalo quisesse marcar sua presença para sempre em suas memórias. Nos dias seguintes, o grupo se dispersou, tentando esquecer a noite. Mas o destino não permitiu. Um deles sofreu um acidente de moto na mesma semana, outro adoeceu subitamente e foi internado sem explicação. A coincidência parecia cruel demais para ser ignorada. Apenas um dos rapazes, que nunca olhou diretamente para os olhos da criatura, permaneceu ileso. Foi ele quem, anos depois, contou a história a moradores locais, reforçando a maldição que rondava o cavalo branco. Sua voz ainda tremia ao lembrar do frio cortante e do olhar flamejante. Alguns estudiosos de lendas urbanas foram até a Quinta para investigar. Carregavam gravadores, medidores de energia e câmeras térmicas. No entanto, nada conseguiu registrar a presença do cavalo. Mas algo os marcou. Um dos gravadores captou o som de um relincho profundo, ecoando como um lamento vindo debaixo da terra. Para eles, aquilo bastava como prova. A teoria é que o cavalo não apenas vaga pelo parque, mas guarda uma ferida antiga, ligada ao sangue derramado de seu dono. Ele seria o guardião de uma tragédia não resolvida, que insiste em repetir-se nos vivos.
Alguns acreditam que ele busca vingança, perseguindo todos que ousam invadir seu território, marcando-os com um destino inevitável. A cada noite, enquanto a lua cobre a quinta, o som dos cascos ecoa, lembrando que certas histórias não são apenas contos, mas maldições em forma de lenda. Houve um tempo em que as autoridades tentaram intervir. Guardas do parque, cansados de relatos de pessoas assustadas, organizaram rondas noturnas para capturar o que julgavam ser uma farsa. Na primeira noite, um dos guardas desapareceu. Encontraram seu boné próximo ao lago, mas nunca seu corpo. O caso foi abafado e tratado como abandono de posto. Na segunda ronda, os guardas ouviram os cascos e um relincho estrondoso. Um deles jurou ter visto o cavalo atravessar as árvores como se fosse feito de fumaça. O medo foi tão grande que decidiram abandonar as patrulhas noturnas. A quinta voltou a ser entregue ao silêncio sombrio, com apenas alguns corajosos se aventurando após o pôr do sol. Um detalhe ainda mais perturbador surgiu nos relatos. Alguns diziam que o cavalo carregava uma sombra sobre o lombo, como se o esqueleto de seu dono ainda cavalgasse junto dele. Essa figura espectral seria o reflexo do soldado morto, destinado a nunca descansar. A fusão entre homem e animal teria criado um guardião do além, uma entidade que castiga os vivos. Os mais velhos comentam que, para não atrair sua ira, nunca se deve pronunciar o nome do cavalo em voz alta dentro do parque. Seria um chamado direto para sua presença. Assim, a Quinta da Boa Vista se tornou palco de uma maldição silenciosa, em que o tempo apenas reforça o medo, e o cavalo branco segue vigiando, implacável como a própria morte. Nos dias atuais, ainda há quem se arrisque a testar a lenda. Influenciadores e caçadores de assombrações visitam o local em busca de fama, mas poucos publicam o que encontram. Alguns retornam com olhares vazios, recusando-se a gravar qualquer depoimento. Outros desaparecem da internet, como se uma sombra tivesse silenciado suas vozes. Há também relatos de moradores vizinhos que, ao olharem pelas janelas altas, veem a silhueta branca atravessando os jardins, mesmo em noite sem lua. Aqueles que se deparam com o cavalo juram que ele não apenas os observa, mas os marca. Dias depois, algo sempre acontece: acidentes, mortes, doenças repentinas. A lenda não diminui com o tempo. Pelo contrário, cresce como uma sombra eterna sobre a Quinta, misturando-se à história oficial do Rio de Janeiro. Para muitos, o cavalo branco da Quinta não é apenas um espírito. Ele é a própria encarnação da dor e da vingança, condenado a repetir seu destino até que o sangue derramado seja vingado. E quando a noite cai sobre a Quinta da Boa Vista, quem ousa atravessar suas alamedas corre o risco de ouvir o som dos cascos ecoando no escuro. Pois aqueles que encontram o cavalo branco da Quinta jamais esquecem, e raramente sobrevivem ao peso de sua maldição. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.